Dá para fazer recria, engorda em pequena propriedade? Qual seria o tamanho ideal? Gente, pergunta interessante. Eu sempre falo para o pessoal que recria, engorda é praticamente obrigatório para quem tem pequena e média propriedade. Então, não tem tamanho ideal, tamanho mínimo para trabalhar com recria e engorda. Lembra uma coisa, recria e engorda é um sistema de produção de risco mais alto do que a cria. Então, se você tem risco mais alto, você tem que ir com mais conhecimento. Por quê? Porque você depende mais de mercado, tanto na compra quanto na venda, e você precisa levar isso daí com cautela na propriedade. A partir do momento que você coloca a cria, você diminui o risco, porque é você que produz o bezerro. Então, um lado você depende menos do mercado, porém a sua renda diminui também, porque a cria ela tem uma rentabilidade menor. Isso é natural. Para você ter uma rentabilidade altíssima com a cria, você tem que estar pronto com bezerro sendo produzido já há um tempo no pico do ciclo de cria. E o pico do ciclo de cria geralmente é o momento que pouca gente tem bezerro produzindo. Porque nessa fase que nós estamos agora, muita gente desistiu de mexer com vaca. E agora não é hora de desistir de mexer com vaca. Agora que é hora de comprar vaca. Por quê? Porque a hora que os bezerros dessas vacas, há quase 2 anos daqui para frente, começar a aparecer no mercado, é a hora que vai estar o pico do bezerro, porque vai estar o pico de escassez do bezerro. Então, é um negócio importante para a gente prestar atenção. Tá? Mas a recria engorda, você reduz o risco consideravelmente e você consegue trabalhar com a seguinte questão. Quando você inicia uma propriedade pequena, você tem um acúmulo muito grande de custo operacional e custo de pastagem, que são 2 custos fixos que você tem. Nas aulas que a gente fala de fluxo de caixa lá dentro da escola, a gente fala muito sobre isso, tá? A gente fala da aula de fluxo de caixa, a aula número 8, e depois, na aula número 51, eu ensino a calcular o custo operacional e o custo de pastagem, baseado na planilha da aula 8. E a aula 8 tem uma planilha de fluxo de caixa para vocês baixarem lá, tá? A partir do momento que você colocou, você entrou com a planilha de fluxo de caixa, você precisa separar esses custos, separar por categoria, e você vai ver que ele acumula muito quando a gente lida com um sistema que gira pouco. O sistema de cria, ele tem um giro de 1 lote de bezerro por ano. Então ele gira pouco. Então isso acumula muito custo operacional e custo de pastagem. O que a gente precisa fazer para viabilizar o sistema pequeno, a propriedade pequena? Lembrando, propriedade pequena é toda propriedade que representa 4 ou menos módulos fiscais equivalentes da sua região. Eu acho que a minha região aqui, o módulo fiscal é 21 alqueires. Tá? Então, 4 de 21 alqueires vai dar 84 alqueires ou menos, é pequena propriedade. Tá? Para você ter noção aí do que é pequeno, o que é médio, o que é grande. Tá, joia? Quando você tem uma pequena propriedade, você precisa ter esse giro mais constante. Então, a recria tem que girar mais vezes. A engorda tem que girar mais vezes. Aí você coloca a recria engorda, mas aí você mantém no mineral, na recria toda, e a engorda você termina num 0,2. Não adianta, você não está aumentando o giro de qualquer jeito. Você tem que trabalhar com recria engorda intensiva. O pequeno produtor, ele tem quase que uma obrigatoriedade de trabalhar com pecuária intensiva. Quando você coloca pecuária intensiva, você consegue acelerar o sistema. Aí você acelera o sistema, você põe para cima, você coloca o negócio para rodar de forma que vai diluir o custo fixo. Por quê? Como que você dilui o custo fixo? Aumentando o giro. Você aumenta o giro. Ah, Neto, mas vai subir o custo fixo também. Certo, gente, mas o custo fixo sobe tipo 40%, 50%. Se você aumentar o giro de produção, você sobe sua produção em 200%, 300%. Entendeu? Aonde você produzia 20 animais, agora você produz 40, 60 animais. 80 animais, se você aumentar 300%. Então, isso daí é que se torna interessante. Quando você aumenta muito esse giro, você pode até ter aumentado o custo fixo, mas você vai conseguir agregar muito mais valor. Não, Neto, mas se eu vou aumentar 300%, o meu custo também vai aumentar muito assim, porque tem a ração, negativo. A ração é custo variável. O custo variável, independente se você aumenta, se você diminui, você vai ter um custo variável semelhante para cada sistema de produção, para cada tipo de tratamento. Agora, o custo fixo dilui. O custo fixo, gente, é o negócio que mais aumenta custo total
na produção de um animal dentro da sua fazenda, que é o custo operacional e o custo de pastagem. Lembra disso aqui que eu vou falar para vocês. O ativo mais caro da fazenda é o tempo. Se você conseguir fazer estratégia para reduzir o tempo de permanência do animal no pasto, você consegue melhorar muita coisa no seu sistema de produção, tá? Falo demais de tempo nessas aulas, aula 8 e aula 51 dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Gente, tem muita aula lá dentro, a gente consegue agregar muito valor no sistema de produção através da Escola de Pecuária Lucrativa.